A alta do endividamento rural e as margens cada vez mais apertadas devem tornar 2026 um ano ainda mais desafiador para a agropecuária brasileira como um todo, e isso, claro, se divide ali, né, com essas commodities. Segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, esse cenário de incertezas pode impactar a contribuição do setor para a economia, afetando o PIB e até a inflação. Para analisar esse cenário, para a cultura da soja, também vamos falar um pouco de milho. Nós vamos conversar com o Renato Serafim, que é conselheiro do Comitê Estratégico de Soja Brasil, o CESB. Bem-vindo ao Hora H do Agro, Renato. Obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Queria começar, então, perguntando para você, a partir dessa perspectiva aqui do avanço do endividamento rural no Brasil, que é inquestionável. Infelizmente, a gente vê isso aí dos últimos anos, né? Como que o produtor de soja, que muitas vezes também é produtor de milho, né, deve se preparar para atravessar um 2026 que está se desenhando como um ano desafiador? E vocês estão vendo esses desafios? Quais seriam eles? Obrigada de novo pela participação. Olá, Mariana, tudo bem? Um prazer estar aqui de novo com vocês, né, e falar sobre 25, 26, num cenário que vai ser muito parecido, né, com 24, com 25, com juros altos, com margens menores para o agricultor, um agricultor que está alavancado, né, que está endividado e que vai precisar fazer muita gestão, né? Acho que se eu tivesse um conselho para dar para o agricultor hoje, ele tem que pensar muito em travar os custos. Nós vimos que o agricultor brasileiro, nessa última safra, ele deixou para fazer a compra dos insumos muito na última hora, né? E deixou de aproveitar algumas oportunidades de ter travado melhor o custo. Então, acho que essa recomendação que eu faço para eles é primordial. Primeiro, trava os custos, trava o custo de produção dele, depois trabalha a eficiência dentro da porteira, né, que ele já é muito eficiente, para tentar buscar uma lucratividade maior, vendendo a soja que ele tem disponível aos poucos e buscando os melhores preços. Então a gente está falando, você está falando, eu estou até anotando aqui para não esquecer, para a gente ir acompanhando isso, para ver se o produtor, isso, vai travar custos. Quando a gente está falando deste momento, então, que eu acho que é interessante, esse momento, fim de um ano, começo do outro, que a soja já está plantada e aí a gente sempre está em essa fé de que o clima vai ajudar, mas também tem, então, uma compra inteligente dos insumos, a administração desses insumos. O que a gente pode falar sobre timing, Renato? Até quando, então, fica sendo um período estratégico, inteligente e confortável, se a gente pode dizer confortável, para o agricultor travar esse custo? Então, até quando que ele tem que estar com esses custos muito bem mapeados para, então, travá-los e aí sim pensar em lucratividade? Mariana, o que a gente viu nos últimos tempos, né, o agricultor, até pela rentabilidade que ele teve nos anos de 22, 23, ele deixou muito de travar o custo porque ele tinha expectativa que o preço da soja sempre ia subir. Acho que o cenário que nós estamos vendo agora, né, de preços mais estáveis, custo dos insumos variando muito, riscos climáticos de produção, acredito que quanto mais cedo ele planejar a safra dele, quanto mais cedo ele travar os custos, vai ser melhor. Acho que essa safra ele atrasou um pouco, né? Ele está ainda fazendo algumas compras, você vê alguns setores que ainda estão colocando produto à disposição do agricultor, mas o quanto antes ele começar a pensar, né, até no milho safrinha, para começar a travar esses custos, e a soja de 26 e 27, né, acho que ele tem que começar a fazer esse planejamento agora. Nós vemos mesmo com tudo isso, né, Mariana, com todo esse endividamento do agricultor, margens menores, nós estamos vendo uma evolução ainda do plantio de soja e também do milho, né? Eu acho que o etanol do milho é uma realidade. Nós vemos hoje que a gente ocupa quase 35% aí do que nós fazemos de soja, nós fazemos com milho safrinha, e isso dá muita eficiência para o agricultor. Então, agricultores que fazem essas duas safras, eles têm uma rentabilidade maior e uma eficiência maior. E outra coisa, né, Mariana, temos que trabalhar seriamente os custos Brasil, né? Eu acho que o agricultor brasileiro ele é muito penalizado pela nossa deficiência em estrutura logística, a nossa deficiência tributária, e isso nós precisamos trabalhar. Quando a gente fala dentro da porteira, ninguém ganha do agricultor brasileiro. Mas se você imaginar que o agricultor brasileiro lá de Lucas do Rio Verde, a hora que ele coloca a soja dele, ele traz para Santos, ele já está perdendo 25% da eficiência dele nas nossas estradas. E isso é um ponto estrutural que nós precisamos trabalhar e ajudar o agricultor. Além de começar a trabalhar fortemente na redução de juros, né?
tem uma correlação muito forte com aumento de área e financiamento. Quanto mais financiamento a gente oferecer para o agricultor a taxas razoáveis, mais ele consegue investir em tecnologia, mais ele consegue investir em eficiência. E inclusive em recuperação de área, qualidade do solo, né? Todas essas questões que a gente sabe que se ele está minimamente tranquilo, ele vai conseguir operar com mais sustentabilidade, né? Quando a gente fala de, enfim, insumos que estão mais dentro da agenda aí verde, né? Tudo isso a gente só destrava se antes o juros estiver mais compatível com a realidade, né? Agora, Renato, você falou dessa questão de rentabilidade aí. A gente está vendo que a rentabilidade talvez fique com margens mais apertadas, pelo menos se a gente estiver falando só da soja. Quando entra o componente milho para esse produtor que faz, então, né, a rotação, muitas vezes existe uma percepção, e aí eu quero que você traga a sua, por gentileza, disso, de que muitas vezes a soja paga o custo, mas a rentabilidade, a lucratividade, muitas vezes está no milho, na segunda safra, que vai poder dar um pouco mais de fôlego para o produtor respirar. É isso que a gente está vendo para essa próxima safra? Você até já falou de 26, 27, né? É isso que a gente está vendo? Que talvez o milho continue carregando esse protagonismo no sentido de trazer uma saúde financeira que numa primeira safra de soja não está tão fácil de vislumbrar assim? Exatamente, Mariana. Acho que eu vejo muito isso, né? A sorte do agricultor brasileiro e a competência do agricultor brasileiro através, né, da ciência aplicada, através de materiais que nós conseguimos fazer mais precoce, nós conseguimos aumentar essa área de milho para ele. Então, esse fato do agricultor brasileiro poder fazer 2, em alguns casos 3, né, com uso de irrigação, com sistematização de plantio, é isso que dá essa eficiência para o agricultor. E você disse um ponto muito importante, né? Eu vejo assim, o agricultor brasileiro, para nós sermos melhores, nós temos que trabalhar em 3 frentes. Primeiro, nós temos que ser eficiente dentro da porteira, né? Nós temos que trabalhar, e você olha, né, olha os resultados que a gente está tendo de produtividade. Em 10 anos aí, nós subimos a nossa produtividade em 25% sem aumentar a área nessa mesma intensidade. Nós temos escala, né? Então nós temos produção, nós temos volume. O que nós precisamos contar agora, né, Mariana, principalmente para o mundo, é diferenciação. Acho que nós fazemos a agricultura mais sustentável do planeta, né? 50%, 60% dos nossos agricultores usam produtos biológicos, 98% fazem plantio direto, fazem rotação de cultura, mas nós precisamos contar essa história melhor para o mundo. Eu gostaria até de parabenizar, né, aqui o ex-ministro Roberto Rodrigues pelo papel principal, primordial de mostrar a agricultura brasileira, como ela é sustentável na COP30. Eu acho que o grande ponto nosso agora é trabalhar essa diferenciação. Quanto mais nós mostrarmos que o agricultor brasileiro ele é sustentável, ele preserva, ele faz as técnicas mais modernas do mundo, mais nós vamos começar a nos diferenciar. E isso vai impactar na margem, na rentabilidade do agricultor. Então eu te pergunto, Renata, a gente está falando aí do SESB, que é o Comitê Estratégico. Então, olhando para 2026, o que é estratégico para o SESB? Quais que são os temas que a gente pode considerar aí que serão prioritários para vocês em 2026? Você falou de ineficiência logística, então imagino que perseguir soluções para a logística do Brasil é o dia a dia, não só do SESB, mas de muita gente que trabalha com agronegócio brasileiro. Mas queria entender se vocês têm alguma solução, proposta, algo que seja um pouco mais concreto, olhando para soluções logísticas. E você traz também essa questão, então, de valorização da soja brasileira no mercado. Eu entendo que talvez seria um prêmio, o Brasil está procurando um prêmio maior por uma sustentabilidade, por uma soja baixo carbono, é por aí? Essas são estratégias de diálogo e de trabalho do SESB 2026? A gente pode considerar alguma outra também, algum outro ponto estratégico? Eu vejo como ponto, né, Mariana, o principal ponto do SESB é levar essas difusões, né, essa tecnologia que nós estamos conseguindo em algumas áreas, né, por isso que fazemos o concurso de produtividade, que é para mostrar que é possível produzir 120, 130 sacos por hectare, né, enquanto a média do Brasil aí é 60, 65, e através de tecnologia, né? Nós vimos o SESB trazendo muitas tecnologias, principalmente, né, em variedades novas, variedades modernas, principalmente no uso de tecnologia de agricultura de precisão,
a informação dos dados, né? O agricultor ele é um gerador de dados a todo momento, mas os dados ele eram desconectados. Acho que agora muito da inteligência artificial está ajudando esse agricultor a conectar todos esses dados e fazer recomendação em tempo real, ser mais assertivo e ser mais eficiente. Acho que nós estamos mostrando, né, nas áreas que o SESB coordena aí, que o agricultor tem condição de produzir mais na mesma quantidade de terra. E, principalmente, também produzir mais e ganhando mais dinheiro. Acho que o ponto do agricultor é não adianta nós produzirmos mais se não oferecermos rentabilidade para ele. Então, técnicas como rotação de cultura, variedades novas introduzidas, né, timing correto de plantio, zoneamento agroclimático mais assertivo, uso de biológicos, de químicos integrados, todas as tecnologias que estão disponíveis ao agricultor que nós temos que usar da melhor maneira. Acho que nós usamos uma agricultura e nós melhoramos até aqui, uma agricultura que nós éramos muito preditivo e muito baseado em instinto. Hoje, com o uso de tecnologias, nós estamos conseguindo ser mais assertivo e conseguir tomar decisão muito mais no timing certo, no horário certo, para dar essa tecnologia e essa eficiência para o agricultor. O que nós precisamos agora também é uma ajuda fora da porteira, né, Mariana? Acho que o agricultor é muito eficiente dentro da porteira, mas nós precisamos dar condições para que ele seja mais eficiente também fora da porteira. Nós falamos de tributário, nós falamos de logística, nós falamos dos problemas de custo de capital, de mão de obra, em geral, né? Armazenamento, né? Então temos vários problemas que nós precisamos ajudar. Então o capital humano, né, que hoje você vê que é um problema para o agricultor encontrar mão de obra capacitada para usar toda a tecnologia que nós estamos disponibilizando para ele, né? Então o que nós podemos fazer também fora da porteira para ajudar e dar condição para o agricultor ser mais ainda eficiente no que ele faz? Eu te devolvo essa pergunta no sentido de como que vocês olham para os diferentes sojicultores que tem no Brasil. Como fazer, então, para contemplar os diferentes tipos de produtor de soja que existe no Brasil, porque eu acho que isso também é importante a gente trazer para a audiência. Às vezes, quando a gente fala de produtor de soja, a gente pensa nessas fazendas gigantescas do Mato Grosso, que realmente tem muito do nosso, né, da nossa imagem, né, do imagético aqui, que a gente pensa naquelas grandes extensões. Mas tem produtor de soja de pequena escala, de média escala, que faz rotação com outras culturas, que tenta ali fazer aplicação, às vezes já está fazendo com o agrotóxico junto com o biológico. Você tem todo tipo de produtor, né, quando a gente está falando de soja. Como que vocês olham para essa distribuição de acesso a crédito, a tecnologia, a maturidade do próprio setor de olhar para essa diferença entre esses perfis de sojicultores? Como que o SESB também trabalha olhando para isso? Porque todos estão sendo precificados da mesma forma, né? A gente está falando de commodity, só que uma coisa é um produtor que tem milhares de hectares e outro produtor que é ali que se encaixa ali num módulo fiscal, 2 módulos fiscais. Como que vocês conduzem esse tipo de diálogo dentro do SESB, Renato? Mariana, muito legal essa pergunta, né? Porque quando a gente olha, né, quem não conhece muito a agricultura acha que quem planta soja é só grandes agricultoras, né? E nós temos 2 Brasis, né? Temos o Brasil do Cerrado, onde você tem agricultores em módulos de 4.000, 5.000 hectares para cima, mas nós temos um agricultor no sul, que são mais de 250 mil agricultores, com módulos entre 20 a 100 hectares, e o papel da cooperativa é muito importante. Então nós temos aquele agricultor que usa tecnologia, que usa escala, que são eficientes, mas nós temos o pequeno e o médio agricultor também, principalmente no sul do Brasil, o estado de São Paulo, que são atendidos pela cooperativa. E o papel da cooperativa de fazer esse trabalho junto com esse agricultor é fundamental, tanto no fornecimento de crédito quanto no fornecimento de tecnologia. E os 2 estão sendo eficientes, né? Quando você vê a média de produtividade do Brasil subindo ano após ano, nós mostramos que toda a tecnologia que nós estamos usando nos grandes agricultores estão sendo capilarizados e estão sendo compartilhados com o pequeno e o médio. Eu gostaria muito de elogiar esse trabalho da cooperativa, né? Que junto com o SESB pega essas técnicas, pega essas táticas e faz esse trabalho de difusão. Um trabalho que antes era feito pelo governo, né, através da extensão rural, que hoje é muito bem feito para o pequeno e para o médio agricultor pelas cooperativas. Então, acho que esse balanço
do pequeno e médio agricultor atendido pela cooperativa e do grande agricultor, quase todo ele atendido, né, diretamente pelas indústrias, está fazendo um bom balanço e isso promove muito essa troca de informação, né? Hoje nós não temos um agricultor desconectado das tecnologias que nós estamos oferecendo para ele e graças a esse papel de difusão, de extensionismo das cooperativas. E é a cooperativa que, inclusive, muitas vezes instrui sobre formação de preço, sobre por que está pagando determinado preço, né? A gente precisa lembrar também desse papel que a cooperativa tem, às vezes, de ser didática mesmo, né? Agora, só para encerrar muito rapidamente, fazendo um exercício de futurologia, sendo que a gente sabe que tudo pode mudar muito rapidamente nesse mundo globalizado, mas quando a gente fala de geopolítica, como que você tem avaliado o mercado, Renato? Você que também está não só no SESM, você circula também entre vários atores do agronegócio, quando a gente fala ali de Trump, de China, de Argentina, o que você destacaria, pelo menos para produtores, para nossa audiência, para a gente ficar de olho, pelo menos no começo de 2026, vai? Depois, com calma, a gente vai avaliando o ano completo. Mariana, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer, nós somos um produtor e nós somos vendedores, e nós somos o maior exportador de produtos agrícolas do mundo. Então, nós somos vendedores. Nós não podemos entrar nessa polarização. Nós temos que atender todos os mercados, mostrar que nós fazemos uma agricultura diferente, principalmente porque nós mostramos já para o mundo que nós somos eficientes, que nós produzimos bem, que nós fazemos 2 a 3 safras, que nós temos escala para atender o mundo, conseguimos ser exportador, né? Ao contrário de muitos países que têm muito forte o seu consumo interno, nós consumimos internamente, mas nós exportamos muito. O que nós precisamos é contar uma história para o mundo de que nós fazemos essa agricultura, mostrar, né, aquela velho ditado, né? César tem, não basta a mulher de César ser fiel, ela tem que mostrar fiel. Acho que o agricultor brasileiro não basta ele ser sustentável do jeito que ele é. Nós temos que contar uma história, que nós estamos começando já esse enredo para fazer essa história, para fazer essa diferenciação, mas nós não podemos entrar em polarização. Acho que nós estamos no mundo, principalmente o agro, né, ele ficou no meio de uma polarização grande internamente e às vezes nós transferimos essa polarização para o mundo. Nós somos mercadores, né, Mariana? Nós não podemos entrar em guerras. Todo o país é importante para a gente, toda a soja, todo o milho que nós vendemos é importante. Então, nós temos que olhar os nossos compradores, olhar os nossos clientes com mais seriedade, com mais afinco e com mais carinho.